Glórias a Deus, Pai do Senhor. Prazer estar com os irmãos mais uma vez nesta oportunidade de poder estar lecionando mais uma de nossas disciplinas neste seminário teológico. Amém? Nós iremos dar início a um tema de suma importância e relevância para a nossa fé. Hoje nós iremos tratar do tema Cristologia, amém? Cristologia bíblica. E peço ao Santo Espírito que venha iluminar nossa mente, que nós possamos abrir o coração para nós entendermos esta matéria que é de suma importância e relevância para a nossa fé. Hoje eu quero tomar como ponto de partida, melhor dizendo, apenas a introdução desta matéria, para que no próximo vídeo, vai ser até um vídeo um pouco mais longo, nós iremos dissertar, uns pontos bastante relevantes e de suma importância. Hoje nós vamos ficar apenas na introdução, para dar aquele gostinho, e dando aquele gostinho, despertar o interesse por essa temática de suma importância em nossos meios. Amém? Espírito Santo, queremos te render graça por mais esta oportunidade, por este momento. Te peço que o Senhor venha abrir nossa mente, nosso intelecto, nos abençoe no estudo da sua palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pegue a sua apostila aí, ok? Logo aí na página de número 1 vai estar escrito assim lá em cima, na introdução: Introdução à Cristologia. Cristologia é o estudo da pessoa e a obra de Jesus Cristo, da fé cristã, sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, esta temática teológica denominada Cristologia, o que ela estuda? Nós sabemos que nós estamos tratando aqui de uma teologia, ou como eu já disse, teologia sistemática. E como é que funciona a teologia sistemática? Já que nós estamos tratando de cristologia, nós pegamos todos os textos. É claro que é um seminário básico, não é um bacharel, não é um médium. E ainda que fosse um bacharel e um médium, não daria para tratar desta magnífica obra de Jesus, sobre a pessoa de Jesus, e desta temática que é de suma importância e muito profunda. Então, qual é o tratado? Qual é a importância dessa temática? O que nós aprendemos nessa temática dentro da teologia sistemática? Nós pegamos todos os textos que falam da pessoa de Jesus e da obra de Jesus, e aí nós fazemos paralelos e vamos estudando sobre essa temática. Observe que essa temática trata-se da pessoa de Jesus. Todos nós sabemos que, segundo a Bíblia, salvo engano, olha o que está escrito em Apocalipse capítulo de número 13. Vamos ver se estou bom de memória. Capítulo de número 13, versículo de número 8. Apocalipse capítulo 13, versículo de número 8. Olha o que está escrito: E todos os que habitam sobre a terra adorarão
esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Que Cordeiro é esse? Jesus Cristo o Nazareno. João capítulo 1, versículo 29. Eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O Cordeiro foi morto, o Cordeiro foi entregue pelo próprio Deus desde a fundação do mundo. Jesus não é o plano B pós-queda, pós-pecado, pós-desobediência do homem. Já havia um projeto, um plano de salvação pré-estabelecido pelo próprio Deus. O Cordeiro Jesus foi entregue desde a fundação do mundo. Então, quando nós estudamos Cristologia, nós entendemos sobre a pessoa de Jesus e as obras de Jesus Cristo. Isso é de suma importância, você entender quem era Jesus e também entender sobre as obras que Jesus realizou. É isso que nós estudamos dentro da teologia sistemática e é isso que nós precisamos entender. Eu já preciso adiantar algo aqui para poder ficar um pouco mais claro. Jesus é o seu nome, Cristo é a sua missão, Jesus é o seu nome que representa o seu lado humano. Cristo representa a sua divindade. É por isso que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Existe um pensamento teológico docentismo que defende que Jesus não era 100% homem nem 100% Deus, mas que ele era 50% homem e 50% Deus. Mas nós não acreditamos nisso. Nós cremos, compreendemos e aprendemos e defendemos que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Volto a repetir, Jesus fala da sua humanidade, Cristo fala da sua divindade. É por isso que João, capítulo de número 1, versículo 1, está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Versículo de número 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra ali é: e o Verbo se tabernaculou, se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, a glória do unigênito. Se você parar para perceber, Gênesis capítulo 1 também está escrito: Bereshit bara Elohim et hashamar et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Princípio, primeiro, primogênito, cabeça. Jesus Cristo estava desde o princípio com Deus. Jesus Cristo estava desde o princípio com Deus. Jesus aparece também em Gênesis capítulo de número 3, 1, versículo 3. E disse Deus, e houve luz, e disse Deus, melhor dizendo, haja luz, e houve luz. Jesus é o cabeça de toda a criação. Ele estava no princípio. Existem pessoas que vêm com uma teologia ou teologia deturpada, defendendo que a Trindade em unidade não existe. Eu sei que uma coisa puxa a outra. Já que estamos falando de cristologia, nós precisamos defender também a triunidade em unidade e agindo lá no princípio. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Você não encontra claramente no Gênesis
a palavra ou o nome Jesus Cristo. Você não vai encontrar isso no Gênesis, mas os estudiosos, principalmente aqueles que têm um domínio do hebraico, eles conseguem identificar Jesus no Gênesis, capítulo de número 1, e seria Bereshit Bent Rois, Jesus Cristo. Então, quando nós estudamos essa temática, nós precisamos entender sobre a pessoa de Jesus e a obra que Jesus Cristo realizou, e a maior delas, é claro, foi ter ido ao Calvário, ter ido ao Gólgota, ter sido pendurado naquele madeiro e vertido o seu sangue naquela cruz do Calvário para nos proporcionar salvação, para nos dar direito, nos dar condição à vida eterna. E esta temática é de suma importância, porque você irá entender sobre a pessoa de Jesus, você irá entender sobre os atributos de Jesus, tá? Porque ele era 100% homem, 100% Deus. Observe que mesmo sendo 100% homem, 100% Deus, quando esteve nesta terra, Jesus também fez uso de alguns atributos, ok? Jesus também se utilizou, o seu lado divino também se utilizou de alguns atributos. É claro, nós iremos tratar isso na próxima gravação, tá? Porque existem pessoas que pensam que Jesus, quando esteve nesta terra, por isso que eu disse lá no início, Jesus fala-se da sua humanidade, o filho de Maria, ou o filho da irmã Maria, que foi envolvida pelo Espírito Santo e foi gerado Jesus em seu ventre por intermédio do Espírito Santo. Jesus fala-se da sua humanidade, Cristo fala-se da sua divindade. Volto a enfatizar aqui, ele era 100% homem e 100% Deus. Se a gente não entender posso usar essa palavra, essa expressão, esses dois lados, o lado humano e o lado divino, tem muita gente que faz uma farofa danada. Não, 100% homem, 100% Deus. O lado humano de Jesus e o lado divino de Jesus. Quer ver uma coisa? Eu vou mostrar para você, eu vou pegar um texto bíblico e vou mostrar para você claramente Jesus manifestando o lado humano e o lado divino. Aonde, pastor? Um dos textos clássicos da Bíblia, João capítulo de número 11, a qual fala-se a respeito da morte e da ressurreição de Lázaro. Quando Jesus chegou depois de 4 dias, naquele cenário aonde Lázaro havia sido sepultado, a Bíblia diz, um dos menores versículos da Bíblia, e Jesus chorou. Mas Jesus chorou por qual motivo? O que levou Jesus a chorar? Primeira verdade, Jesus chorou por causa da incredulidade do povo que ali estava. Haja vista que o povo que ali estava já havia visualizado diversos milagres que Jesus havia realizado e manifestado. E um dos milagres que aquele povo havia visto, principalmente aqueles que seguiam Jesus, Jesus já havia ressuscitado a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim também tornara a viver. Então, milagre para aquele povo que seguia Jesus, ver Jesus manifestar não era novidade. Só que eles foram tomados pela incredulidade porque Lázaro já estava morto há 4 dias. E a Bíblia diz que ele chorou. Então ele chora. Primeiro motivo, pela incredulidade. Segundo motivo, porque ele amava Lázaro. Então o seu lado humano sente a incredulidade. O seu lado humano sente o fato dele ter perdido um amigo.
mas o seu lado divino é manifesto quando ele diz: Lázaro, saia para fora. Então, como homem, ele chora, mas como Deus, ele manda Lázaro, ele manda o defunto sair para fora. Ali Jesus está manifestando, quando chora, o seu lado humano, e quando manda Lázaro vir para fora, o seu lado divino. Se você olhar para dentro do Novo Testamento, se você olhar Mateus, Marcos, Lucas e João, que escreveu sobre a pessoa de Cristo Jesus, sobre os seus milagres, sobre o seu ministério, sobre este período em que Jesus esteve na face dessa terra, você vê claramente, é só você parar e observar Jesus manifestando tanto o seu lado humano quanto o seu lado divino. Volto a repetir, ele é 100% homem e 100% Deus. Não podemos misturar as coisas, nós precisamos entender sobre a pessoa de Jesus e também sobre este lado divino. Como um ser humano, Jesus cresceu como todas as crianças crescem. Foi gerado, a única diferença é da forma que ele foi gerado. Não foi por intermédio do ato sexual entre José e Maria, mas foi por intermédio do Espírito que envolveu Maria. Mas você vê que Jesus foi gerado, cresceu dentro do ventre, nasceu. Ele nasceu, cresceu como qualquer criança que hoje é gerada. Essa foi a única diferença. Cresceu, e a Bíblia diz que ele crescia em graça, em estatura, diante de Deus e diante dos homens. Jesus também cresceu em graça, Jesus também cresceu em estatura, diante de Deus e diante dos homens. Como homem, Jesus também sentiu dor. Como homem, Jesus também foi desprezado. Como homem, Jesus foi traído. Como homem, Jesus também foi vendido. Como homem, Jesus também sentiu agonia. Como homem, Jesus também sentiu dor. Ok? Como homem, ele também passou este processo. Então, se você precisa entender que Jesus entende as nossas dores, porque ele também passou por elas. Jesus entende o que é traição, porque ele também foi traído. Ele entende o que é ser vendido, porque foi vendido. Ele entende sobre rejeição, porque foi rejeitado. Alguém olhava para Jesus quando ele manifesta o seu ministério: quem é este aí? Não é o filho do José, o carpinteiro? A Bíblia diz que os seus próprios irmãos o rejeitaram. Ele foi rejeitado e desprezado na sua própria pátria, na sua própria terra. Então Jesus sabe o que é rejeição, Jesus sabe o que é dor, Jesus sabe o que é abandono, Jesus sabe o que é traição, Jesus sabe o que é sofrimento. Mas qual é a diferença de Jesus para nós? Muitas das vezes é que ele não abriu mão do propósito, ele permaneceu, haja vista que ele veio buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel, e sem derramamento de sangue não há e não existe remissão de pecados. Então é muito importante a gente distinguir e a gente entender sobre a pessoa de Jesus dentro dessa temática e da sua obra vivífica, salvadora, purificadora e libertadora. Jesus, no seu ministério, ele pregava, ensinava e realizava milagres extraordinários. Esses eram os 3 pilares do ministério de Jesus: pregação, ensino e milagres extraordinários. Ok? Esta temática é de suma importância para a nossa fé cristã, tratando-se de Jesus como Deus e também como homem. E para fechar essa introdução,
João 10:30, Jesus disse: eu e o Pai somos um. Amém? Deus te abençoe, que o Santo Espírito venha abrir o seu intelecto, o seu entendimento, ok? Pegue seu papel, sua caneta e não esqueça de tomar nota e grifar tudo aquilo que for relevante para o crescimento do conhecimento na sua vida e também para a sua fé cristã. Deus te abençoe, em nome de Jesus.